Meu nome é Daniela Ribeiro e gostaria de te convidar nesse momento para juntos lermos e meditarmos no livro de Provérbios, capítulo 29, que diz assim: Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os homens andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres. Porém, os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão. Mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida deles. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque, mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Gostaria de meditar junto com vocês nos versos 15 e 17, que diz assim: É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas,
ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Queridos, se tem algo que é muito importante, é que a gente instrua os nossos filhos e ensine para eles limites, valores, responsabilidades e princípios. Desde muito cedo, nós precisamos começar a dar limites para os nossos filhos. A palavra do Senhor diz que é bom corrigir e disciplinar a criança. Toda criança precisa de disciplina, de limites, porque senão, quando crescerem, vão crescerem sem estrutura nenhuma. Eu digo sempre aqui em casa, que se eu não corrigir os meus filhos, a vida vai corrigir, mas a vida corrige de uma forma dolorosa. A Bíblia diz que quando todas as vontades dos nossos filhos são feitas, nós acabamos passando vergonha. E isso é bem certo. Por quê? Porque uma criança que tem tudo, que os pais fazem tudo sem impor limites, vai chegar um momento que você vai tentar frear e você não vai conseguir mais. Por isso que é de cedo, né? Que a gente tem que dar limites e correção aos nossos filhos. Nós precisamos corrigir e disciplinar os nossos filhos, mas com muita sabedoria. Precisamos pedir essa habilidade a Deus para que possamos exercer essa função tão difícil, mas tão necessária. Quando nós corrigimos os nossos filhos, eles vão aprender o que é certo. E um dia, mais tarde, eles vão ser muito gratos a nós. Eu me lembro quando minha mãe me corrigia, quando minha mãe me disciplinava, quando a minha mãe me ensinava as funções, né, e as tarefas domésticas. Gente, aquilo era horrível. Era horrível, porque naquele tempo, naquele momento, eu não entendia por que eu tinha que fazer tudo aquilo. Mas depois que eu cresci, que eu me casei, eu fui tão grata à minha mãe, porque eu não tive dificuldade nenhuma nessa área. Porque minha mãe, desde cedo, nos ensinou como era ser e como era cuidar dos afazeres domésticos. A criança que tem todas as suas vontades satisfeitas acaba no futuro não tendo limites e não vão saber lidar com as situações contrárias da vida. Não é difícil, muitas vezes, eu não sei se só eu, mas se você também já viu num mercado, numa loja ou em qualquer outro lugar, crianças fazendo birra porque queriam uma coisa ou outra, né? Crianças fazendo escândalo e a mãe ali naquele estado de constrangimento. Mas por quê? Porque na hora devida não teve postura, não teve autoridade, não teve firmeza para corrigir um filho. Na minha época, minha mãe era só olhar para mim que eu já sabia. Hoje a gente tem que falar, gritar, desenhar e parece que as crianças não entendem. Mas mesmo assim nós precisamos continuar tentando e fazendo a nossa parte. Né? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem disciplina, limites e serem corrigidos. Porque a disciplina ela deve começar quando eles são bem pequenos. É claro que você não vai conseguir disciplinar um bebezinho, porque eles ainda não têm noção do que é certo, do que é errado. Mas a partir do momento que a criança começa a entender e discernir o que é certo e o que é errado, ela precisa começar a ser disciplinada e corrigida. Quando nós disciplinamos um filho, ele passa a compreender que não pode ter tudo, que as coisas não são sempre no tempo deles, nem na hora deles. Que quando o pai pode, ele vai fazer na medida do possível, mas quando o pai fala não, é não. Né? Os filhos, eles precisam aprender a lidar com os nãos, porque a vida vai dar para eles muitos nãos. E se eles não aprenderem de cedo a ter habilidade para lidar com os nãos e entender que a vida não é feita só de sim, mas também de nãos, mais lá na frente eles vão sofrer.
né? Geralmente somos nós, mães, né, que passamos mais tempo com os nossos filhos. Então Deus nos dá essa autoridade, né? E muitas vezes os nossos filhos, eles querem nos colocar reféns de algumas situações. Eles, quando você fala não uma vez, eles vão continuar insistindo. E você vai falar não de novo, eles vão continuar insistindo. Por quê? Porque eles vão tentar vencer pela insistência. Mas nós precisamos tomar posse da autoridade que Deus nos deu, né? Para colocar limite aos nossos filhos. Porque se não fizermos isso enquanto são novos, mais lá na frente eles vão sofrer demais. Então, queridos, não receiem disciplinar seus filhos da maneira adequada. Corrigir e disciplinar também é um ato de fé e um ato de amor. Então vamos tomar posse, você que ainda tem, que está me ouvindo nesse momento e que tem seus filhos, né, ainda em idade de correção. Eu creio que a correção ela nunca é tardia. A correção ela é sempre necessária e oportuna. Mas é de pequeno que a gente consegue, né, colocar esses valores e esse entendimento no coração dos nossos filhos. Então, corrija enquanto é tempo, né? Corrija enquanto é tempo, porque a correção, ela não vai trazer um benefício só para a criança, mas para toda a família e para a futura família dele mais lá na frente. Então, guarda essa palavra, essa instrução no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo mal e te dê um dia de bênção. Em nome de Jesus. Amém?